Olá pessoal, tudo bem? Vamos de imediato começar a nossa oração, fechando os nossos olhos, concentrando o nosso pensamento em Deus e respirando fundo. Nós vamos conectando com o Pai Maior e te agradecemos, Senhor, por tudo, pelas nossas vidas, pelo lar que nos abriga, por estarmos protegidos e confortáveis onde estamos. Que possamos, Pai, compreender o trabalho proposto para hoje, que nós possamos despertar a vontade de conhecer cada vez mais sobre a espiritualidade superior, sobre os livros espíritas, e que nós possamos, Pai, ao final dessa exposição, estarmos muito melhores do que quando começamos a ouvi-lo. Te agradecemos pela nossa saúde e a nossa proteção e pedimos que a espiritualidade trabalhe as nossas energias enquanto estamos concentrados nessa exposição e que nós possamos receber toda a proteção da espiritualidade superior. Imensamente gratos por tudo, Pai amado. Pedimos autorização para darmos por aberta a exposição de hoje. Que assim seja. Nós do Departamento de Exposição Doutrinária da ELOS estamos escutando vocês, lendo lá os comentários dos vídeos sobre as sugestões de tema livres. A gente verificou que vocês querem muito que os temas livres sejam baseados em livros, então nós temos uma super novidade para vocês. A série ELOS chegou. Nossa primeira série será A Caminho da Luz, do Emmanuel Kuhn, psicografado pelo Chico Xavier. Essa série vai contar com 2 temporadas, cada temporada terá 3 episódios, então não percam nenhum deles para entender toda essa história maravilhosa. Se vocês gostarem, como agora a gente está num formato streaming, se vocês gostarem dessa temporada, curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal no YouTube, semeiem essa semente de bem pela internet. Vamos fazer o bem se disseminar assim na internet. E se vocês gostarem muito, compartilhem com os amigos, convidem eles para assistir essa série também. Nós também vamos deixar aqui na descrição dos vídeos o link da nossa página do Facebook. Se vocês quiserem ir lá nos seguir, é só clicar no link e seguir a gente sempre posta coisas bem bacanas e legais sobre espiritismo. Então bora lá, pega o balde de pipoca e vamos se preparar porque a série ELOS vai começar. Aproxima-se um momento em que se efetuará a avaliação de todos os valores terrestres para o ressurgimento das energias criadoras de um novo mundo. E é natural que lembremos o ascendente místico de todas as civilizações que surgiram e desapareceram, evocando os grandes períodos evolutivos da humanidade, com as suas misérias e com seus esplendores, para afirmar as realidades espirituais acima de todos os fenômenos transitórios da matéria. Capítulo 1 – A Gênese Planetária. Na direção de tudo o que acontece no nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos por Deus, que dirigem a vida de todas as coletividades planetárias, de todos os planetas que compõem o nosso sistema solar. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus faz parte, se reuniu nas proximidades da Terra apenas 2 vezes para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta. A primeira vez foi quando o nosso planeta se desprendeu da nebulosa solar e nasceu o nosso planeta. A segunda foi quando foi decidida a vinda de Jesus à Terra, nos trazendo a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. O registro da criação do nosso mundo foi em parte registrado pela ciência, mas não completamente. A ciência de todos os séculos está cheia de apóstolos e missionários. Todos eles foram inspirados ao seu tempo, refletindo a luz da espiritualidade superior e inspirados por Deus no sofrido esforço de ajudar a verdadeira civilização a progredir. Suas ideias e trabalhos merecem o respeito de todas as gerações da Terra. Recordemos então como foram os primeiros dias da Terra. Tudo começou com a nebulosa solar,
como se fosse um laboratório de matérias em fogo, o conflito de forças da Terra e das energias físico-químicas operavam as grandiosas construções do teatro da vida. A temperatura se eleva em torno de 2000 graus, como se a matéria fosse colocada num forno incandescente e estivesse sendo submetida aos mais diversos experimentos. Além dessa fornalha em combustão, havia descargas elétricas em proporções jamais vistas da humanidade. Imaginem a tempestade de raios dentro dessa nebulosa. Os operários da espiritualidade eram quem trabalhavam nos experimentos desse laboratório, sob a orientação misericordiosa do Cristo. Decide-se, então, formar um satélite terrestre. Ela seria a âncora do equilíbrio terrestre nos movimentos de translação que o globo efetuaria em torno do Sol. A Terra necessitava de uma luz contrária do Sol e esse satélite, com seu suave magnetismo, atuaria decisivamente no drama do infinito da criação e da reprodução de todas as espécies nos mais variados reinos da natureza. Nasce então a Lua, que irá influenciar a nossa vida na Terra. A diferenciação da matéria ponderável, a matéria física, da matéria imponderável, que é a matéria espiritual, dá origem ao hidrogênio. E as vastidões atmosféricas são um amplo repositório de energias elétricas e de vapores que trabalham as substâncias nesse orbe terrestre. O frio do espaço atua nesse laboratório de energias incandescentes, condensando os metais e formando sutilmente uma crosta solidificada. Formam-se os primitivos oceanos, onde a água morna sofre uma pressão que é difícil de descrever. A atmosfera está carregada de vapores e grandes tempestades varrem em todas as direções a superfície do planeta, mas sobre a Terra o caos fica dominado como por um encanto. As paisagens aclaram-se, fixando a luz solar que se projeta nesse novo teatro de evolução da vida. Ou seja, o Sol também banha essa nova paisagem que se forma. As mãos de Jesus haviam descansado após um longo período dessas confusões dos elementos e tempestades que estavam ocorrendo na organização do planeta. Com as suas legiões de trabalhadores divinos, Jesus então lançou a sua misericórdia sobre esse bloco de matéria disforme, que na verdade era um pedaço do Sol, e foi colocado então nas suas mãos compassivas e augustas. Jesus, esculpindo então esse bloco de matéria que veio diretamente do Sol, transformou ele na escola abençoada e grandiosa, na qual se expanderia o seu amor, a sua claridade e a sua justiça. Organizou todo esse cenário da vida, criando, às vistas de Deus, o indispensável para a existência dos seres que ali habitariam. A pressão atmosférica foi exatamente adequada ao homem, porque ele sabia que os homens habitariam esse planeta. Ele também estabeleceu os centros de força, onde se harmonizavam os fenômenos elétricos, e aí então criando a camada de ozônio. O planeta Terra estava criado. A ciência que nós falamos lá no início não via essas mãos divinas e sábias de Jesus na criação desse planeta. E aí então eles resolveram chamar essa criação, esse laboratório de Jesus, simplesmente como natureza. Após os elementos então se asserenarem e o sol iluminar a matéria e seus mares, Jesus reuniu sua equipe e lançou sobre esse imenso laboratório planetário em repouso uma nuvem de forças cósmicas. Passado algum tempo, era possível observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra, tanto na crosta como no fundo dos oceanos. Essa massa gelatinosa nascia no orbe e era o citoplasma. Lembram da aula de biologia? É o citoplasma, então, que vai dar origem à vida.
e Jesus lança sobre a superfície do mundo o celeiro sagrado das sementes que originarão a vida. Capítulo 2. A vida organizada. Como a engenharia civil constrói seus edifícios com todas as prevenções necessárias, os artistas da espiritualidade também construíram o mundo das células de forma organizada e inteligente, pensando muitos séculos que estavam por vir. As formas de todos os reinos da natureza terrestre foram estudadas e precisas. Os fluidos da vida foram manipulados de modo a se adaptarem às condições físicas desse novo planeta. Tudo obedecendo a um plano pré-estabelecido pela misericórdia e sabedoria do Cristo, considerando as leis do princípio e do desenvolvimento geral. Dizíamos que uma camada de matéria gelatinosa e viscosa envolvera o orbe terreno em seus mais íntimos contornos, não é? O citoplasma foi o embrião de todas as composições do globo terrestre, e logo depois surgiu o núcleo desse citoplasma. Então formou-se as primeiras manifestações dos seres vivos. Os primeiros habitantes da Terra, no plano material, foram as células, as amebas e todas as organizações unicelulares isoladas e livres que se multiplicavam espantosamente na temperatura morna dos oceanos. Decorrido muito tempo, surgiram então as amebas primitivas. Formaram-se as colônias de infúrios, de políperos e, em obediência a esse plano de construção definitiva, emanados do mundo espiritual, onde todo o progresso da Terra tem a sua gênese, a criação do mundo todo foi instruída por esse mundo espiritual. Aí então foi projetada pelos operários de Jesus e por Jesus toda essa elaboração paciente das formas de vida no nosso planeta. A atmosfera do nosso planeta ainda estava saturada de umidade e de vapores, e essa terra sólida estava coberta de lodo e pântanos inimagináveis. Mas esses pântanos foram dando origem aos contornos geográficos e aos continentes e fixando as posições dos oceanos. Surgem então as grandes extensões de terra firme, aptas a receberem as sementes fecundas da vida. A natureza torna-se uma grande oficina de ensaios monstruosos, e após os répteis surgirem, animais horrendos da era primitiva também surgiram como um experimento, ou seja, eram os dinossauros. Os trabalhadores do Cristo, como alquimistas que estudam combinações de substâncias, observavam e analisavam igualmente a combinação milagrosa dos complexos celulares, fazendo então uma avaliação de valores e prevendo todas as possibilidades e necessidades para o futuro. Todas essas arestas foram eliminadas, aplanaram-se as dificuldades e realizaram-se novas conquistas, novas experiências. A máquina celular então foi aperfeiçoada, no limite do possível, é claro, em face às leis físicas do globo. Os dinossauros então foram extintos, porque não combinavam muito com a humanidade, não poderiam viver ambos no mesmo terreno. Então, todos os reinos da natureza foram construídos, eliminando os seres mais espantosos e estranhos, e esse laboratório então perseverou nas suas experiências. Mas e sobre a chegada do homem na Terra? Será que não sabemos nada sobre isso? Vamos encontrar os nossos primeiros antepassados sofrendo processos de aperfeiçoamento da natureza. No período terciário, lembram lá das aulas de geografia? Surgiram as aves e várias espécies de mamífero, e sob a orientação das esferas espirituais sempre, notavam-se que algumas raças de antropóides começavam a surgir, eram os primeiros primatas. Esses antropóides são os nossos antepassados e os ascendentes dos símios que ainda existem no mundo hoje. É necessário a gente esclarecer
que não houve propriamente uma descida da árvore no início da evolução humana. Nós não saímos de macacos e passamos a virar homem. As forças espirituais dirigiram esses fenômenos terrestres sob a orientação do Cristo também, e estabeleceram uma linhagem definitiva de todas as espécies, no qual o princípio espiritual de cada uma delas encontraria o processo de purificação e racionalidade. Os peixes, os répteis e os mamíferos também tiveram suas linhagens fixas de desenvolvimento, e o homem não escaparia dessa regra geral. Os antropóides das cavernas se espalharam então em grupos pela superfície terrestre, sofrendo as influências do meio e formando o início das raças futuras, em seus tipos diversificados durante vários séculos. Os homens da Idade da Pedra foram auxiliados pelas entidades espirituais que imprimiram novas expressões biológicas nesses seres. E extraordinárias experiências foram realizadas por esses mensageiros do invisível. As pesquisas recentes da ciência em relação ao Neandertal, reconhecendo nele uma espécie de homem bestilizado, e outras tantas descobertas interessantes da paleontologia, são um atestado, uma comprovação desses experimentos biológicos feitos pelos operários de Jesus, até se fixarem no primata, com as características mais aproximadas do que somos hoje. Ao longo dos séculos, ocorreram várias experiências sobre as criaturas de braços alongados e de pelos densos, até a transição do seu corpo perispiritual pré-existente desses homens primitivos e suas diversas reencarnações. Surgem os primeiros selvagens melhorados e uma transformação visceral na estrutura dos antepassados das raças humanas estaria para acontecer. Capítulo 3. As raças adâmicas. Nos mapas zodiacais observa-se desenhada uma grande estrela na constelação de Cocheiro, que recebeu na Terra o nome de Cabra ou Capela. A luz gasta cerca de 42 anos para chegar até a Terra, sendo essa a regular distância existente entre Capela e o nosso planeta. Então, bons anos de viagem. Quase todos os mundos que compõem essa constelação do Cocheiro já se purificaram física e moralmente, e examinando as condições do atraso moral da Terra, que ainda desconhece os princípios da fraternidade e que está realizando muito pouco em favor da extinção do egoísmo e da vaidade e do orgulho. A gente bem conhece como que está nosso planeta hoje. Capela, então, atingiu o ponto mais alto dos seus extraordinários ciclos evolutivos. E as lutas finais de um longo aperfeiçoamento já estavam planejadas, como está acontecendo com o nosso mundo hoje. Em Capela, também havia milhões de espíritos rebeldes que estavam dificultando a consolidação dessas penosas conquistas, daquele povo cheio de piedade e de virtude. Mas uma ação de saneamento geral ajudaria a solucionar essa questão. As grandes comunidades espirituais, diretoras dos cosmos, decidem então enviar esses seres rebeldes para a Terra, onde aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente as grandes conquistas do coração, impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores. Vejam que Capela era muito mais evoluída que a nossa Terra, que recém estava sendo habitada, mas mesmo assim havia ainda seres que não estavam de acordo com a evolução que Capela iria sofrer, e então foram enviados até a Terra para dar esse impulso evolutivo também. Assim, Jesus recebeu esse grupo de seres sofredores e infelizes com a sua palavra sábia e compassiva e estimulou então essas almas desventuradas a repassarem os seus erros através do cumprimento dos deveres de solidariedade, de amor no esforço regenerador de si mesmas. Aqueles seres angustiados e aflitos
que deixaram atrás de si todo o mundo de afeto, reencarnariam no seio das raças ignorantes e primitivas, lembrando do paraíso perdido nos firmamentos distantes. Por muitos séculos, não veriam a suave luz de Capela, mas trabalhariam na terra acariciados por Jesus e confortados na sua imensa misericórdia. Com o auxílio desses espíritos exilados, as falanges do Cristo operavam ainda as últimas experiências sobre os fluidos renovadores da vida, aperfeiçoando os caracteres biológicos das raças humanas. Na natureza ainda, para os trabalhadores da espiritualidade, era um vasto campo de experiências infinitas. As células ainda sofriam longos processos de purificação, marcada por elementos da astralidade, consolidando nova forma definitiva para os desenvolvimentos futuros. Se a gênese do planeta foi necessário milênios, a gênese das raças humanas também necessitava de tempo para se estabelecer e se desenvolver. Aquelas almas aflitas e atormentadas que reencarnaram proporcionalmente nas regiões mais importantes onde se localizavam as famílias dos primatas, descendentes então dos primatas que falamos anteriormente. Então, esses seres de Capela se espalharam pelo mundo proporcionalmente e se estabeleceram junto com esses grupos que a gente falou dos antropóides que estavam também habitando esse vasto planeta. A maioria desses seres de Capela reencarnou na Ásia, onde atravessaram a fronteira através da península do Sinai para a África, na região do Egito, e então, seguindo o seu percurso, foram até a Atlântida, um local que ficava entre a África e a América. E atravessaram ainda a Atlântida e se estabeleceram em vastas regiões da América. Então, os capelinos se espalharam principalmente pela Ásia, pela África, pela região do Egito e pelas Américas também. A grande maioria desses espíritos só puderam regressar à Capela depois de muitos séculos na Terra. Outros permanecem ainda hoje, em virtude dos altos débitos que ainda devem. A história bíblica nos conta a origem da humanidade através do Adão e Eva, mas agora a gente sabe que isso é uma metáfora, pois, na verdade, essa parcela rebelde de Capela é que ajudou a constituir a humanidade na Terra. E esses são chamados de raças adâmicas. Eles guardavam uma vaga lembrança da sua vida interior, em Capela, e com o passar dos anos, eles se reuniram em 4 grandes grupos que se fixaram depois em povos mais antigos, obedecendo às afinidades sentimentais e linguísticas que estavam associadas com a constelação de Cocheiro. Unidos, então, eles formaram os grupos dos Árias, da civilização do Egito, do povo de Israel e das castas da Índia. Dos Árias descende a maioria dos povos brancos, das famílias indo-europeias, além dos latinos, dos celtas, dos gregos, dos germanos e dos eslavos. Esses 4 grupos formaram o início de toda a civilização futura, ajudando muito as raças amarela e negra que já estavam na Terra. Esse estudo é muito importante para compreender como que esse desenvolvimento ocorreu no curso da história e como que isso contribuiu para o nosso progresso como humanidade. É possível a gente examinar os defeitos e as virtudes, até mesmo os comportamentos que foram trazidos por eles de Capela e que nos influenciam até hoje. Mas eles não estavam jogados à própria sorte, eles tinham uma vaga lembrança das promessas do Cristo, e essas promessas eram fortalecidas pelas visitas periódicas dos seus missionários e mensageiros. Por isso, temos registro de histórias extraordinárias contidas no Evangelho, mas que já foram previstas e contadas milênios antes da vinda de Jesus à Terra. Em desenvolvimento, todas essas raças e essa história ocorreu durante muitos séculos, não foi do dia para a noite. Antes das raças adâmicas se estabelecerem, os hominídeos já habitavam esse planeta e já encontravam-se reunidos em numerosas tribos. Isso foi acontecendo durante muitos e muitos séculos,
Eles não vieram simplesmente numa nave espacial, desceram aqui e ajudaram as civilizações já existentes. Foram durante muitos séculos que isso ocorreu, assim como a criação do nosso planeta e do que somos hoje. Capítulo 4. A civilização egípcia. A civilização egípcia foi a que mais se destacou na prática do bem e no culto da verdade. Eram eles que tinham menos débitos com a justiça divina. Em razão dos seus elevados patrimônios morais, guardavam no íntimo uma lembrança mais viva das suas experiências na pátria distante Capela. O único desejo que os animava era trabalhar devotamente para regressar um dia à sua terra natal. Em nenhuma civilização da Terra, o culto à morte foi tão altamente desenvolvido. Depois de eternizarem nas pirâmides os seus avançados conhecimentos, todos os espíritos daquela região africana regressaram à capela. Os egípcios traziam consigo uma ciência que a evolução da época não compreendia. Então eles decidiram recolher todo esse acervo de tradições e lembranças de capela em um ambiente reservado, dentro dos templos. Os iniciados a sacerdotes passavam pelos mais terríveis compromissos para que seus mistérios ficassem restritos aos círculos dos mais graduados sacerdotes. Os sábios egípcios conheciam perfeitamente a inoportunidade daquelas grandes revelações espirituais naquela fase do progresso terrestre. Assim como Jesus nos ensinou, mais tarde, no Evangelho, que teremos o conhecimento das verdades conforme o nosso progresso, pois uma luz muito intensa pode ofuscar ao invés de esclarecer. Nesse círculo sacerdotal, sabia-se que havia a existência de um Deus único e absoluto, Pai de todas as criaturas e que providenciava tudo a todos os seres. E se conhecia igualmente a função dos espíritos auxiliares de Jesus na execução de todas as leis físicas e sociais daquela existência planetária. Mas esses egípcios implementaram no povo a ideia politeísta, a crença de vários deuses para homenagear as forças invisíveis que controlavam os fenômenos naturais. Como falamos antes, um dos traços essenciais desse grande povo foi a preocupação insistente e constante com a morte. A sua vida era apenas um esforço para bem morrer. Seus papiros e afrescos estão cheios dos consoladores mistérios do além-túmulo. Era natural, porque eles tinham vagas lembranças das suas vidas em capela e queriam muito retornar para lá. Então eles criaram a teoria da metempsicose, acreditando que a alma de um homem podia regressar num corpo de um irracional, por determinação punitiva dos deuses, inventando uma série de rituais e cerimônias para solenizar o regresso dos seus irmãos à pátria espiritual. Percebe-se então que o destino, a comunicação dos espíritos, assim como a pluralidade das existências e dos mundos, eram problemas solucionados e bem conhecidos por essa civilização. Seus conhecimentos a respeito das energias solares com relação ao magnetismo humano eram muito superiores ao da nossa atualidade. Desses conhecimentos nasceram os processos de mumificação dos corpos, cuja essas fórmulas se perderam no tempo e na indiferença dos outros povos. Seus reis tinham nas mãos todos os poderes espirituais e todos os conhecimentos sagrados. É por isso que a sua desencarnação provocava a concentração mágica e todo o ritual de sepultamento era feito dentro do templo. Seus súditos tinham a veneração e o supremo respeito por esse ritual. Também o ambiente dos túmulos era santificado por um estranho magnetismo que perdurava por milênios, e essa explicação nos faz entender as razões da tragédia amarga que Lord Carnarvon sofreu, porque ele foi um dos patrocinadores das escavações da tumba secreta do faraó Tutankhamon. E um de seus homens, ao entrar na tumba,
foi picado por um inseto e acabou morrendo de infecção. A sua morte, então, foi atribuída aos que incomodam o sono do faraó. E é por isso que muitas vezes os aviadores ingleses observavam o não funcionamento dos seus aparelhos radiofônicos quando passavam por aquela região. Lembram quando falamos que os capelinos recebiam visitas periódicas dos missionários e mensageiros de Cristo? Impulsionados então pela orientação desses espíritos superiores, os sacerdotes construíram as grandes pirâmides, que ficariam como uma mensagem eterna para as futuras civilizações da Terra. Esses grandiosos monumentos teriam duas finalidades simultâneas. Representariam os mais sagrados templos de estudo e de iniciação, ao mesmo tempo que também seriam para as futuras gerações como um livro do passado. As pirâmides revelam as mais extraordinários conhecimentos daquele conjunto de espíritos estudiosos das verdades da vida. Inúmeros cálculos são possíveis de serem encontrados em relação ao sistema cósmico e solar, aos meridianos, à geografia dos continentes e tantas outras conquistas científicas que foram consolidadas pela astronomia moderna. Ou seja, a astronomia levou muito tempo cientificamente para descobrir isso, e esse registro está até hoje nas pirâmides. Depois então dessa edificação extraordinária, os grandes iniciados do Egito voltaram para a capela. A maioria regressou para a capela, onde seus corações se reconfortam nos reencontros e nas suas afeições mais santas e mais puras. Mas o grande número desses espíritos, estudiosos e abnegados, conservaram-se como operários de Jesus, reencarnando muitas e muitas vezes na Terra para desempenhar funções generosas e abençoadas missões. Então, bora refletir? A gente pode analisar como foi grandiosa e cheia de amor e dedicação a criação do nosso planeta Terra, pelas mãos de Jesus e dos seus auxiliares abnegados. Também podemos ver que a nossa origem diz muito do que a gente é hoje, e isso nos ajuda a escolhermos um caminho diferente, mais voltado para o bem e para o Evangelho de Jesus, porque a gente viu todo o trabalho que os exilados de capela passaram, mas Deus é misericordioso e toda a oportunidade de realização do bem é sagrada. Graças a esses seres, nós como humanidade, conseguimos desenvolver e progredir. Esse episódio de hoje nos ensinou a valorizar as preciosidades que Deus nos dá nas nossas vidas. Haroldo Dutra Dias nos diz sobre esse livro e sobre esse episódio que somos os verdadeiros herdeiros, os grandes arquitetos das nossas vidas e da nossa grandeza. Nós construímos o nosso potencial e as nossas habilidades e também as nossas fragilidades, mas sempre sobre o amparo divino, sobre as vistas de Deus. Ou seja, nós criamos a nossa vida, as nossas escolhas, o nosso crescimento. Nós utilizamos o nosso potencial como espíritos que temos através desse panorama histórico que a gente viu. A gente pode perceber o quanto a gente tem de história dentro de nós, o quanto bagagem a gente tem, esses resquícios desses espíritos todos que nos auxiliaram no nosso progresso como humanidade e como um progresso também da Terra. Então que a gente valorize tudo isso e utilize todos os nossos potenciais, toda a nossa grandeza, toda essa herança que foi nos dada. E que a gente saiba que temos muitas habilidades, mas que também temos algumas fragilidades, e reconhecer isso faz parte de ser um espírito íntegro, completo, consciente de quem somos. Então, era isso. No episódio de hoje a gente viu tudo isso. Então, se vocês ficaram com alguma dúvida, porque realmente esse episódio foi muito rico de conteúdo,
podem voltar, pausar, voltar na história, olhar, escutar de novo, né? Quantas vezes vocês quiserem. E esperamos que vocês tenham gostado desse novo formato streaming diferente, porque essa foi uma maneira que a gente encontrou de estudar esse livro tão maravilhoso, mas de uma maneira mais leve, mais tranquila. E a gente aconselha a todos a irem lendo esse livro e acompanhando conforme os episódios da nossa série for saindo. Nos próximos dias sairá o 2º episódio, então não percam a continuação dessa história, porque a história não acaba aqui. Tá certo, gente? Vamos então para a nossa oração de encerramento, respirando fundo, elevando nosso pensamento ao Pai. Só temos a te agradecer, Pai, por toda essa herança e essa dedicação que foi dada para a criação do nosso planeta e para o desenvolvimento do que somos hoje. Agradecemos imensamente a espiritualidade que nos influencia, nos orienta até hoje para o nosso progresso e sempre nos orientará sobre as suas vistas e sobre a coordenação de Jesus. Agradecemos a espiritualidade que trabalhou as nossas energias enquanto estávamos concentrados nesse momento e agradecemos a Ti, Pai, por tudo que somos, por tudo que o Senhor nos dá a todo momento. Imensamente gratos, pedimos autorização e damos por encerrada a exposição de hoje. Que assim seja. Então, gente, não percam, hein? Essa semana tem mais os outros 2 episódios dessa série. Conto com vocês para assistir. Até lá!